e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos inspire, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, aceitar e colocar em prática nessas vésperas praticamente da Semana Santa, essa palavra que ouvimos hoje. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nessa sexta-feira da quinta e última semana da Quaresma, antes da Semana Santa, nós ouvimos como primeira leitura o profeta Jeremias. Interessante, o profeta Jeremias, lá no século VII, VI antes de Cristo, ele era um profeta, quando o reino ficou dividido, norte e sul, ele era o profeta aqui da região sul, né, do reino de Judá, né? E ele, um profeta que foi muito perseguido. Por quê? Porque ele alertava os reis de Israel sobre alguns vínculos, sobre algumas alianças que estavam se formando, principalmente contra as forças do mundo, né? As pessoas estavam deixando de rezar, não estavam mais tementes a Deus, estavam se separando da graça, da lei de Deus. E aí Jeremias, né, perseguido, anunciava: olha, se vocês continuarem nessa dinâmica, não vai ter outro caminho, a não ser ficar à mercê de uma invasão, né? E de fato aconteceu. O reino da Síria, lá a Síria já tinha invadido o reino do norte, e aí Egito e Babilônia estavam lutando entre si para quem conquistava mais. Babilônia venceu, e Nabucodonosor, o grande rei, invadiu Israel e ali levou cativos, enfim, oprimiu. E Jeremias foi um profeta desse tempo, falando assim, por causa da idolatria, Israel estava permitindo outros deuses, o culto a Baal estava muito forte, né? Um deus pagão, né? Israel estava, muitos aí de Israel, hebreus, enfim, estavam vivendo uma apostasia. O que é uma apostasia? É quando você abandona a tua fé e troca para outra, né? É uma apostasia. Então aí o profeta Jeremias estava vendo essa realidade e chamando para a fidelidade, ele fiel como sempre, chamando o povo de Israel a esta fidelidade ao Deus único, né? Esse é o contexto então dessa primeira leitura, ou seja, a importância de mantermos fiéis a Deus, cumprimento da palavra, obediente, fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus. Se não, minha gente, o inimigo sabe, ele nos estuda, o inimigo sabe o teu ponto fraco. Diga para aquela pessoa do teu lado: o inimigo sabe do teu ponto fraco, não disfarça que ele sabe. Pode dizer assim, ele sabe, porque ele te acompanha, ele te estuda e sabe onde é que é o teu ponto fraco. De repente o teu ponto fraco é a língua, você não pode, deixa ela dentro da boca, né? Deixa ela dentro da boca. De repente o teu ponto fraco é a erotização de tudo, né? Não consegue ver se não pensar, enfim, em sexualidade, enfim, pornografia, adultério. Ele sabe, e como ele sabe, o que ele faz? Ele vai oferecer, e você bobinha, cai, porque não tem resistência, porque se afasta de Deus, não tem uma vida de oração constante, e cai. Ele estuda, ele sabe o teu ponto fraco. Então permaneça fiel. É isso que o Jeremias está nos pedindo hoje aqui. Mas o que mais chama a nossa atenção é, claro, a controvérsia entre Jesus e os fariseus. João fala disso direto. Em João, Jesus é sempre perseguido, caluniado, difamado, né? Maltratado, perseguido, enfim. E não é diferente o evangelho de hoje. Interessante, porque aqui, né, o que eles questionam hoje? O que está acontecendo aqui, né? Jesus está em Jerusalém, pregando, enfim, né, pregando a palavra. E ali a oposição. Em um certo momento Jesus, ele fala que eu e o Pai somos um, né? Ele está mostrando aqui em João a sua identidade divina, a sua origem divina, né? A sua origem divina. Mas os judeus, né, as autoridades, não veem naquele homem uma autoridade divina, vem só o homem. E aí a gente entende o porquê que esse coitado foi pregar na cruz. E a gente vai ver na semana que vem o que aconteceu, por quê? E aí a gente vai começar a entender. Por quê? Jesus fala assim, por que vocês estão me perseguindo? Por qual obra que eu fiz?
curei doente, ressuscitei, enfim, multipliquei pães, andei sobre as águas, curei tantas vezes pessoas, cegos, coxos, mudos, aleijados, paralíticos, cuidei. Por qual dessas obras vocês estão me acusando? E aí eles, não é por causa das obras boas que você faz. Nós estamos te acusando porque você, sendo um homem, você se diz Deus. Você se diz Deus. Por que eles dizem isso? A gente tem que entender também um pouco o contexto desses coitados aí que julgavam assim. E foi a esse julgamento que fez com que Jesus parasse na cruz. Porque, claro, lá no Antigo Testamento, o povo, os povos, cada um tinha os seus deuses, e cultuavam aquelas estátuas, enfim, um monte de coisa. Então se vivia, inclusive no povo de Israel, então vivia um politeísmo. O que é um politeísmo? Acreditando em vários deuses. De repente, nessa cultura politeísta, onde se cultua vários deuses, enfim, Deus, nosso Deus, se aproxima de Israel, escolhe Israel como seu povo eleito, e se aproxima. Eles tinham essa cultura politeísta, e Deus se aproxima. Então Deus era mais um. Aos poucos eles foram percebendo que eles foram deixando de lado os outros deusinhos, e foram entendendo que existe só um. E aí assumiu essa cultura monoteísta, não mais politeístas, muitos, mas monoteísta, a crença num único Deus. Tanto é verdade que cada filhinho que nascia, quando o filhinho nascia, a mãe pegava a criança, embalava e cantarolava assim: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, escuta Israel, Adonai Elohenu, o Senhor é o único, é um só. Shema Israel. Então é isso que lá em Deuteronômio 6,4 cantava-se, cantava. Então a criança crescia sabendo que existe um único Deus, um único Deus. De repente chega o Novo Testamento, um cidadão lá vindo de Nazaré, começa a fazer algumas obras extraordinárias, enfim, faz alguns milagres, e de repente esse cidadão, que a gente sabe o nome e o sobrenome, fala assim que eu e o Pai somos um. Opa, eu e o Pai somos um. E mais tarde, ainda por ousadia, ele vai dizer: eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para o céu, porque se eu não for para o céu, eu não vou mandar quem? O Paráclito, o Espírito Santo. E aí então, Jesus começou a mostrar que esse único Deus, não está sozinho. São três pessoas num único, não três deuses, quem fala que três deuses é heresia, viu? Não três deuses, mas um único Deus em três pessoas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse pessoal aqui começou a provocar Jesus e pegar pedra para tirar. Escuta, que história é essa? A vida inteira nós acreditamos que existe um único Deus, agora você vem aqui, sendo um homem, você se iguala a Deus, que história é essa? Vamos matar esse cidadão. Esse é o problema. E aí o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco. Às vezes a gente está correndo o mesmo risco e o mesmo perigo, de a gente ver Jesus só o lado humano. Ele é homem? É. 100%? 100%. É o mistério. Uma única pessoa, duas naturezas, humana e divina, 100%. Não se mistura, não se mescla, 100%. É o mistério. É o divino que se faz homem. É o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, João 1:1, mas o verbo se fez carne. O mesmo verbo se fez carne. Uma única pessoa, duas naturezas, divina e humana. O problema nosso qual é? É que a gente está olhando demais, cuidado, hein? Cuidado para a gente olhar demais só o lado humano de Jesus. Quando a gente olha demais o lado humano de Jesus, sabe o que acontece, minha gente? A gente justifica o nosso pecado. Ah, mas Jesus é humano, Frei. Jesus é humano, eu sou humano, que não erra, né? E a gente vai justificando os nossos pecados. Por quê? Porque só vemos o lado humano de Jesus.
dizemos tanta atrocidade, tanta barbaridade dele, porque só vemos o lado humano, porque para justificar os nossos pecados, os nossos erros. E quando isso acontece, quando a gente deixa de ver neste humano o divino. Esse é o grande perigo, deixar de ver o divino nele. Porque quando a gente olha o divino, quando a gente olha Jesus humano, sim, mas a gente esconde o divino, ou não quer ver o divino, a gente justifica os nossos erros, os nossos pecados. Mas não se esqueçam, esse homem, evangelho de hoje, é Deus. Esse homem é Deus. É Deus. E sendo Deus, quando a gente fala que é Deus, muda a figura. Muda a figura. Nós somos mortais. Nós somos cheios de erros e falhas, enfim. Mas esse homem, esse humano, é Deus. E quando a gente esquece de ver Deus nele, minha gente, ele é Deus. Ou a gente aprende a olhar a Jesus como homem, Deus, e se ele é Deus, e se Deus está no meio de nós, como se encarnou, ele não abre mão de tudo aquilo que é de Deus. E se eu quero morar com ele lá no céu, eu tenho que fazer aquilo que Deus está pedindo. Ele como homem veio nos ensinar. Ele como homem veio nos ensinar a fazer um processo, uma caminhada divina, uma caminhada espiritual. É a humanidade de Jesus que nos salva, é através dela, mas ele é Deus. Não se esqueça, olhe para Jesus sim, humano, igual a gente, menos no pecado, mas ele é Deus. Se eu ficar só no humano, eu justifico qualquer coisa que eu faço. Ele é humano, mas se eu olho Jesus como Deus, aí muda a figura. Eu tenho que fazer aquilo que agrada, tenho que consertar minha vida, tenho que pedir perdão, tenho que arrumar a minha história, tenho que agradar a Deus no que faço, tenho que mudar o comportamento, tenho que mudar minhas atitudes, tenho que me converter, porque senão o meu humano fica, mas a minha alma também vai ficar. Agora, se eu olho Jesus como Deus e procuro agradá-lo e colocar o meu Senhor e meu Deus, aí muda a figura, eu me posiciono, eu quero a mudança, a transformação na minha vida. Amém? Diga para aquela pessoa do outro lado, Jesus é humano, e bem humano, mas ele é Deus. Não se esqueça disso, ele é Deus, e como tal, persiga na tua vida a divindade. Amém?